Contracapa. Oi, gente, bem-vindos. O ContraCast é o podcast da escrita criativa. Cada semana nós discutimos um assunto referente aos rumos que os alunos de escrita criativa podem tomar. A gente chamou aqui 2 compositores locais da cidade de Porto Alegre para conversar com a gente sobre composição, escrita na composição musical. Tá conectados aqui comigo estão o André Neto, da banda Litera, e o Thiago Horácio, da banda Os Horácios. Oi, meninos. Olá, olá, maravilha. Tudo bem? Não sei se isso aqui vai pro ar. Boa tarde, boa noite, bom dia. Como boa diria tarde, lá boa noite, bom dia. O Jim Carrey. Assim. Jim Carrey, show de Truman lá. Boa noite, boa tarde, bom dia. Tudo bem? Como vai estar? Então, meninos, deixa eu começar aqui com vocês perguntando. Vocês consideram a música, vocês como compositores, vocês consideram música uma forma de escrita? Como é que vocês veem isso? Porque a gente estava conversando que a gente teve, por exemplo, Bob Dylan ganhando o Prêmio Nobel de Literatura através de músicas. Como vocês veem isso aí? Bueno, eu acho, então, assim, ó, vendo de um ponto de vista, assim, do meu métier, assim, eu achei super justo o prêmio, porque eu acho a canção é uma forma, cantato, né, a ideia é que ela ultrapassa um pouquinho só a questão da música, porque muitos artistas que são, uma definição um pouco estranha de se fazer, porque tu é músico, mas tecnicamente tu nem entende exatamente o que tá fazendo ali como músico, né? Às vezes tu faz acordes que tu não sabe exatamente a junção daquelas notas, qual é o nome que se dá aquilo, né? Exatamente, é isso aí. A música às vezes é só um canal para que tu expresse aquelas palavras ali de uma forma melódica. Falar é melodia, né? Eu tô fazendo formações fonéticas aqui que a gente vai identificar como a língua portuguesa e eu me comunico. A canção é a mesma coisa, ela é uma forma de comunicação e que não necessariamente tu é um músico por estar fazendo música, né? Digamos de forma acadêmica e técnica. Então, quando o Bob Dylan ganha um prêmio como esse, assim, é porque ele é um cara extremamente técnico no sentido das palavras, que é impecável o que ele faz. Para mim, ele é o maior, talvez, letrista do rock, enfim. E eu acho que isso abre a discussão e a conversa para que a gente entenda muito mais assim o que é o campo de ser músico, assim, desse músico popular, sabe, do cancioneiro popular, que é a composição, sabe. Eu levei um tempo para mim entender o que eu era, assim, se eu era, porque eu não nem quando alguém me perguntava se eu era músico, eu não sabia dizer se era músico, porque se me perguntasse o que eu estava fazendo, às vezes eu não sabia o que eu estava fazendo. Então, quando eu descobri um termo, assim, cantautor, eu disse, que legal, porque eu também nem sou tão cantor, assim, porque canto numa banda, mas eu não sei explicar muitas vezes tecnicamente o que eu faço. Então, quando eu me descobri como cantautor, que é o cara que canta as suas próprias músicas, descobri que eu tenho o básico para exercer aquilo que faço, né? Que nessa coisa de chefe e cozinheiro, sabe? Quando é que tu vira aquilo ali? Ou precisa ser algo para poder ganhar um título? Então é uma coisa que é muito maluca, assim. Eu vejo na literatura, a gente olhar a prosódia da língua portuguesa, a prosódia musical, por exemplo, sabe? Quando a gente consegue interpretar canções, por exemplo, sei lá, Tirei o Pau no Gato, que tu vê um erro de prosódia super clássico, né? Que eu tirei o pau no gato, mas o gato não morreu. Dona Chica admirou-se do berro que o gato deu. Que não existe a palavra do berro, né? É do berro, né? Teria uma melodia ali para modificar aquilo, que sei lá, tipo, do berro que o gato deu, para a palavra ficar correta, né? Do berro que o gato deu, sei lá, melodia que pudesse interpretar ali para ficar melhor. Isso é uma forma de comunicação, sabe? E ajuda com que a língua seja comunicada. Eu fico imaginando um estrangeiro ouvindo essa música e pensando que palavra é essa no português que eu nunca vi e pronunciaria errado, né? Então, eu acho que é uma forma de comunicação excelente que a gente pode interpretar como uma ajuda linguística, né? E é tão legal isso que o André está falando, tão interessante, que é o seguinte, um exemplo clássico do que a gente tem
são as músicas aqui, feitas no Rio Grande do Sul, as músicas gauchescas, se diz, né, tradicionalistas, que tem uma linguagem muito peculiar, que às vezes tu começa a ouvir e não entende metade da música, mas como ela tem essa linguagem campeira, ela trata, enfim, daquilo ali, dali de campeira e de muitas coisas, falando da música raiz, né, do Rio Grande do Sul, dos anos, sei lá, 70, 80, 90, ali. E ela tem uma linguagem própria. É muito engraçado. Esse tempo eu estava ouvindo. Tem aqui o Baitaca. Manja, né, André? Eu estava ouvindo no fundo da grota a música. Eu estava prestando atenção na letra. Cara, na verdade, eu não entendo metade da letra, assim, por causa da linguagem. É muito engraçado isso por essa linguagem, mas é tão linguagem isso que eu tenho certeza que mais o 95% do público dele entende exatamente o que ele está dizendo, entendeu? Então é uma escrita, não deixa, com certeza, é uma escrita criativa e vou além. Existem também os compositores de músicas, né? As pessoas que ficam por trás e que a gente nem imagina, assim, o cara que foi lá e compôs a música tal, que fez a música tal, que escreveu a música tal, mas enfim, ele não se sente músico, como disse o André, não canta, não toca, mas é o cara que escreveu, assim. Teria vários exemplos para dar, mas até para pegar um nome conhecido, por exemplo, se a gente não conhecesse o Nando Reis enquanto cantor, enquanto músico, a gente teria um Nando Reis letrista, né, que fez, enfim, sei lá, 50%, 60% das coisas que a Casselli cantou, por exemplo. Então, a composição, ela é muito maior, assim, do que só aquela coisa do cara que toca, do cara que canta, ela vai muito além, assim, tem gente que se dedica para compor, né, para fazer uma letra e que rebusca palavras, que busca coisas. Eu sou uma pessoa, por exemplo, que quando eu vou compor, de hoje em dia, não claro que isso também tem um nível de amadurecimento, né, mas quando eu vou compor, eu penso muito mais, inclusive no uso de palavras, na questão técnica. Eu estava até conversando esses dias com a Bibiana, que é o que por exemplo, tem aquelas coisas que tu vai usar uma música, faz a música na terceira pessoa, mas lá pelas tantas, sem querer, tu escapa para alguma coisa da primeira pessoa ali. Então, sabe, aquela situação, desculpa, a quarta pessoa escapa para a primeira pessoa. Então tem essas situações assim que tu começa a te exigir mais também, e por isso que eu acho que tem totalmente o poder da escrita criativa nisso tudo. Maravilha. Tu falou de tu escrever tuas próprias canções. Ali na nossa faculdade de escrita criativa, a gente considera muito influências. Para escrever um conto, para escrever qualquer coisa que a gente vai escrever, a gente, quais são as influências, de que tipo, porque a gente estuda história da literatura. Vocês têm influências literárias na composição de vocês? Eu tenho. Eu particularmente, desde... Assim, primeiro cara que quando eu escutei, quando eu li, pensei, se eu fosse compor, isso antes de começar a fazer música e tal, mas quando eu comecei a pensar em escrever, assim, quero fazer, eu queria escrever coisas como Bukowski, né? Olha a pretensão, né? Cara, mas vamos partir lá de cima, né? Que é justamente não, tava literalmente nas anotações aqui, Bukowski. É mesmo? Como influência do Bukowski. E aí é muito engraçado, mas isso é legal, sabe? Porque... isso a gente assim, a gente tem que entender o que é uma referência e o que é o cara. Eu li Bukowski, mas não significa que eu queira escrever como cara, porque senão teria um Bukowski a cada esquina, um Bob Dylan a cada esquina, né? Então é uma referência. Então sempre busquei ele como quando eu começar a escrever música, eu queria fazer uma coisa assim, né? Isso eu era adolescente, sei lá, 14 anos, entendeu? E aí começou a surgir, e aí eu pensei, mas deixa eu ver o caminho que esse cara escolheu. Daí eu comecei a ver os outros autores, alguma coisa assim. Aí também comecei a ver coisas brasileiras, né? Eu gosto muito de alguns dos Anjos e tal, e aí já é um outro caminho. Mas eu sempre tive essas referências, assim, sempre busquei ter referências de compositores. Claro, automaticamente, em algum momento ali, a tua questão literária também se divide com os compositores musicais, assim, os caras que, enfim, que nem eu sou muito fã de Beatles. Em algum momento, daí tu começa a ouvir, assim, o que os caras fizeram aqui, como é que era
né, essa pilha de composições deles. Então tu começa a ir para esse lado aqui e também sai um pouco só da questão, né, dos caras que tu leu, assim, tu começa a tentar compor pensando nos caras que tu ouve. Mas basicamente isso, eu comecei compondo pensando no Bukowski mais do que os caras que eu ouço. Isso que é o mais engraçado. André? Bom, eu sou um simbolista, assim, nato, eu sou romântico também, eu amo muito, muito romântico, mas assim, para mim, Baudelaire, total, assim, e, na verdade, eu adoro a ideia simbolista, assim, e eu até, na verdade, assim, né? Sendo bem sincero, eu copiava na cara dura, que eu nunca achei que a internet um dia fosse me denunciar, e nem graças a Deus, quando eu era adolescente, assim, eu não tinha dinheiro para gravar as músicas que eu fiz, porque senão minha máscara ia vir ao chão, assim. Eu copiava Baudelaire na cara dura, assim, não era muito, nossa, ridículo. Ainda bem que eu não tinha dinheiro para gravar as coisas, porque senão eu ia passar muita vergonha. Mas enfim, eu amava qualquer coisa. Muito Paul, de Edgar Allan Poe, assim, eu achava a poesia, essa coisa gótica e soturna, assim, tem uma profundidade imensa, assim, naquilo e uma beleza também. Esse era meu... E, por incrível que pareça, mesmo nas canções, assim, que eu faço, que são alegres e tal, nossa, tem muito Velero, tem muito, sei lá, tem Augusto dos Anjos também. Cara, dos simbolistas, assim, até nem considerado tanto, mas o próprio Fernando Pessoa, eu vejo muito. O Polaco tem muita coisa assim, sabe? O Paulo Leminski. E são esses. Na verdade, um me ajuda, um vai levando o outro, eu uso vários diferentes, mas se eu fosse usar um assim que eu copio e eu escondi durante muitos anos, assim, porque se quando alguém perguntava, eu desviava, assim, sabe? Eu gosto muito de fulano, para ninguém achar que é o ciclano aqui. Mas é Baudelaire total. Tá, então, e como é que vocês, enquanto compositores, como é que é o processo de compor uma música? Começa pela letra, começa pela melodia, vocês trabalham com alguém? Como funciona? No meu caso, eu sempre fui uma pessoa muito no início, assim, porque assim, ó, mudou muito também tanto o meu processo quanto as minhas músicas, né? Quando eu comecei a compor, eu era um adolescente e tal, antes até dos Horácios, aí depois com os Horácios, eu tinha outras bandas antes dos Horácios, mas com os Horácios daí comecei a compor, e aí, óbvio que quando eu ouço o que eu fiz em 2003, chega a me dar uma dor de barriga, né? Começo a ver as letras, eu começo a pensar, cara, isso aqui é muito absurdo, né? E aí tu começa a entender esses processos, mas é legal, assim, desculpa, eu vou fazer uma comparação absolutamente tosca, assim, mas é só para entender onde eu quero chegar. Tipo, os campos de concentração são importantes estarem lá, para as pessoas entenderem o que aconteceu e ter toda a noção. Então, por mais que isso me doa, por mais que eu ouça assim, um monte de coisa que eu fiz, que eu acho coisas erradíssimas, assim, isso é muito importante para o meu processo de hoje em dia. A minha ligação é direta da música com a letra. Eu já faço tudo junto. Raramente rola alguma coisa de letra antes e tal. Melodia até acontece antes, né? Mas letra muito pouco, assim. E, infelizmente, durante muito tempo, eu fui um cara meio egoísta para compor. Eu fui muito difícil, não difícil, assim, mas eu sempre fui, acho que, envergonhado na maneira de... Porque eu acho de dizer para a pessoa assim, mas eu gosto de por essa linha, assim, eu gosto de pensar nisso, eu gosto de fazer isso. E sempre fui um cara mais... Nesse sentido mais egoísta, assim, até começar a abrir minha cabeça, a fazer composições com alguns amigos, entender um pouco melhor. O Guto, que é um cara que toca na banda dos Toto aqui, ele me ensinou muito esses processos, assim, de dividir e tal, porque ele é um cara que, toca tudo, né? O cara toca metais, toca baixo, toca guitarra. E aí ele começou a dizer, cara, precisa, né? E aí eu comecei a entender melhor. De hoje em dia, eu até consigo dividir, assim, mas naquelas, né? Porque o novo disco da gente só tem música... O cara faz todo o preâmbulo, faz tudo isso, mas no final acabar na mesma, né? Não, mas foi uma coincidência, assim, então, as coisas foram acontecendo e eu fiz um disco muito rápido, assim. Mas é isso. Na minha parte, hoje eu consigo dividir. Hoje melhor, assim, com certeza.
Mas antes, até, sei lá, até uns 7, 8 anos atrás, eu era um cara bem mais fechado, assim. Eu compunha, e não pra banda, assim, tipo, sempre fui aberto pra opiniões, vamos, aqui, acolá, vamos. Mas eu já chegava com a coisa pronta, né? Hoje eu já sou um pouco mais volúvel, digamos assim. André? Então, o meu método ainda não está definido. Eu não sei se eu vou conseguir fazer isso um dia, mas eu escrevo como poesia primeiro, assim. Eu tenho 2 livros de poesias, então que daí se isso não virar música vai virar um livro, né? Mas eu escrevo como poesia e depois eu deixo ali escrito, até porque depois, geralmente eu não gosto quando logo em seguida e ela vai se transformando tanto que nunca, e às vezes fica 2, 3 anos perdido no caderno ali, até virar alguma coisa. E aí depois eu fico sempre com o violão no braço, brincando ali e tal, daqui a pouco surge uma melodia. Como eu não sou uma pessoa estudada, não tenho estudo assim, musical, então eu fico brincando no violão até sair alguma coisa que eu acho bacana e eu pego meu caderno e fico olhando ali, vejo a teoria tem um termo que chama teoria dos afetos, que é a forma como aquela melodia interfere afetivamente na gente, né, causa sensações. E aí eu tenho letras ali que são poesias que daqui a um pouco vão virar alguma coisa. Mas esse método, ele ainda não é assim a forma como eu achei meu jeito de fazer música. Para mim, às vezes é um pânico quando alguém pede uma música. Eu fiz música já para as 2 bandas, assim. Mas é um parto, assim, é um troço. Isso é verdade. Isso aí parece que tu te sente sempre culpado com o que tu faz, exatamente. Nossa. Isso aí Não, para mim é uma obra faraônica, assim, cara. Eu começo, nossa, é loucura. Mas aí tá, e aí, tipo, e que depende do assunto, e depende da fase. E, tipo, geralmente as músicas, sei lá, pós-relacionamento, tipo, num relacionamento que terminou, eu vou escrever muito tempo depois. Durante ali, que nem quando é o ponteiro do relógio tá acontecendo ali, eu não consigo ser, porque tem muito, sei lá, é mais literal do que precisa ser, sabe? E aí, quando passa, tu consegue ver de outro ponto, outro prisma, assim, a mesma situação, e te ajuda muito no processo. E aí, conforme essa letra, que é uma poesia, vai encaixando na música, tu vai ter que mudar alguma coisa por conta da métrica, escolher uma palavra que, sei lá, que tu não usa tanto, ou que funciona mais para rima, ou até para prosódia da música. Então, eu acho que esse método, ele varia, e eu não sei se ele vai existir um método assim, tipo, pronto, esse é o meu jeito de fazer música, achei. Eu não sei se existe isso. Eu estudo muito biografias e vejo que os compositores... Esse tempo eu estava vendo o Humberto Jéssica falar, ele mais ou menos, e até me dá um alívio quando alguém fala isso, que, tipo, não tem o método, assim, sabe? Ele meio que vai, assim, isso... que bom, então é assim mesmo. Eu acho que é isso aí, cara. Não dá para inspirar muito, assim, sabe? É tão legal isso que o André também tá falando aí, que deixa eu só fazer um adendo. A gente, quando vai compor, e essa questão do que a gente está vivendo, ela é bem importante. Por exemplo, eu sempre fui por essa linha, né, que como eu falei do Bukowski, algumas outras coisas, mas também sempre respeitei o momento que eu estou vivendo. Eu sempre tive um grande problema de fazer letras políticas, né? Não politizadas, políticas. Eu sempre, todas as letras que eu faço, que bobagem, parece um panfleto de Grêmio Estudantil, eu não quero. Então eu sempre neguei isso, assim, não quero, não consigo, não conseguia, para não ficar aquela coisa meio boba, assim, né? Então sempre tive esse cuidado. Mas por todo esse momento que a gente anda vivendo ultimamente, aí brilhou, né? E aí eu comecei a fazer algumas coisas e tal, e eu fui por um outro caminho. E aí eu acho que vem ao encontro do que a gente está conversando aqui, porque o processo criativo tem isso também, a escrita criativa tem isso, o que tu está vivendo. É bem importante, assim, independente, que nem o André disse ali, se for no momento ou um tempo depois, mas faz parte, indiretamente, daquele momento. Pode ser até um filme que tu viu que te impressionou, pode ser alguma circunstância, pode ser uma pessoa na padaria, pode ser qualquer coisa ali. Então, o momento que a gente está vivendo, nos últimos tempos, me fez, assim, me bateu, eu disse, não, cara, agora eu preciso ir para esse lado aqui, eu preciso abrir a mente, que era muito que justamente volta a falar lá dos Beatles, que era muito que os Beatles faziam, eles estavam vivendo, não, agora nós vamos para essa fase aqui, porque isso aqui que está acontecendo nas nossas cabeças.
Então, o processo criativo tem muito disso, assim, na minha opinião também. E cada música, vocês compõem ela como uma unidade, ela conta uma história sozinha, ou as músicas contam uma história como coletivo, cada álbum conta uma história? Como é que vocês, particularmente como compositores, fazem isso? Eu sempre gostei muito de brincar com essa coisa dos discos tendo nomes grandes e de filmes, né? Então tem que nem um disco chama As Pervertidas Noites daqueles Velhos Decadentes, né? Que é o segundo disco. Então ali, cara, então vamos por esse caminho que deu. A gente fez toda uma história em cima daquilo ali. O terceiro é Bem-vindos às Aventuras no Bordel Royal. Então vamos por esse caminho aqui também. Então isso eu sempre gostei de fazer, mas necessariamente tem que tomar muito cuidado, porque senão tudo vai virar uma ópera rock, né? E não é isso aí. Mas tem um quê, pelo menos em algumas composições ali, ou em alguma boa parte delas, tem aquilo que tu quer passar. Esse próximo disco novo, agora que a gente vai lançar, como eu disse anteriormente, né? Ele fala muito do que a gente está vivendo agora. Então o nome do disco é O Fogo que Aquece Hoje Pode Queimar Amanhã. E aí já diz tudo, né? No disco tem muita coisa acontecendo ali, mas necessariamente não tudo, porque em algum momento também cansa, né? O ouvido enfim, da pessoa que está escutando ali cansa, então tem aquele momento também, não, agora vamos para esse outro lado aqui, vamos dar um alívio e tal, vamos relembrar outras coisas aqui. Mas é por aí, que tange aos Horácios é assim. André, como tu conta as tuas histórias? Então, eu tenho uma dificuldade imensa, né, me adaptar o lance dos singles atual, assim, saca? Porque, sei lá, eu tenho que imaginar isso como se fosse conto, porque eu tenho, apesar da banda se chamar Litera, na verdade não é por conta da literatura, assim, eu leio, gosto muito de ler, enfim, os livros, mas o Litera vem da banda, o nome da banda vem por causa do nome da banda, da música do Nirvana, Lithium, e era para ser Lithium, a gente descobriu que tinha um monte de banda cover chamada Lithium, era óbvio, né? De Nirvana, e aí a gente começou a derivar e virou Litera, né? De literal, ser tudo ou nada para alguém, né? O que uma banda pode ser, tudo ou nada, representação, assim, simbolista. Mas eu sempre vejo os álbuns como um livro, sabe? E as músicas como um capítulo, assim, sabe? Desse álbum, desse livro, dessa história que está sendo contada. Eu acho que ela representa muito o período, fases, assim. Eu só tenho 3 discos, né, autorais, assim, eu considero isso muito recente, assim, eu acho que a Litera tem 10 anos de vida, sabe? É uma banda muito, muito nova ainda, né? Pelo menos assim, a gente é sempre rotulado, as bandas novas, nova banda do cenário, tipo, 10 anos, é ontem, né? É interessante esse mercado. E é mesmo, Então eu vejo sempre o disco como uma obra fechada, e vejo cada música como um capítulo. Então, geralmente eu tenho uma fixação pelo número 12. Os 3 discos são 12, tem 12 faixas. Eu acho o número 12 muito... Os 12 discípulos de Cristo, os 12 signos, tudo é 12, né? As 12 tribos de Israel, tudo. Os 12 cavaleiros da Tábua Redonda, tudo é 12. Então, eu acho 12 um número bem... A jornada do herói, isso é 12, tudo é 12. Então, tipo, uma forma interessante de tu marcar aquela passagem. O primeiro disco, um pouco de cada dia, é o reinício de uma história, de uma vida, de alguém que está saindo de uma depressão, saindo de um ciclo de enfim, internações e tudo mais. E aí são os 12 passos ali, um pouco de cada dia, são os 12 passos. A primeira frase da primeira música linka com a última frase da última música. E eu acho legal isso, quando a pessoa é muito fã, ela consegue perceber assim, essas nuances acontecendo. O segundo disco é um disco totalmente voltado à literatura, que é o Caso Real, que fala sobre um amor impossível e também é o início e o fim do relacionamento, né, da primeira à última faixa. E agora, o último disco que a gente lançou, que é o trabalho atual, que é Arquétipos Encontro com a Sombra, que também é a jornada, assim, completa, assim, são de uma forma arquetípica, assim, as ideias e sonhos do Jung, do Carl Jung, né? Então eu gosto disso, assim, dessa ideia do disco como se fosse um livro, como se a gente observasse ali capítulos, a coisa evoluindo, assim, saca?
enfim, é uma ideia meio maluca. Não sei se isso dá certo comercialmente, sabe? Mas eu fico pensando no legado, de eu olhar, quando eu estiver lá, velhinho, olhar para trás e ver, fica do caralho. Assim. Como você se sente a respeito de musicalizar poemas, contos? É possível transferir uma coisa do âmbito da escrita para o âmbito da música? Bom, eu vou te dar um exemplo. Agora, um rapaz aí de Natal, ele tá fazendo um projeto muito legal. Ele resolveu, ele escreve algumas coisas e tal. Começou escrevendo coisas para a família, músicas para, sei lá, para mãe, filha e outras coisas. E resolveu fazer um projetinho. Vou fazer escolher 3 bandas para gravar essas coisas que eu escrevi aqui e tal. Aí ele mandou para essas bandas e tal. Enfim, aí foi passando o tempo e agora ele fez um novo projeto lá, que é escrevendo mais coisas, e aí me convidou. E ele me mandou a letra, né? E aí eu vi a letra e era um faroeste caboclo, né? A gente ia terminar a quarentena e eu ia estar fazendo a música. E aí eu tive que começar a entender tudo aquilo ali e tive que mudar, alterar muitas coisas, porque uma coisa é ele me mandar o texto, né? E aí outra coisa é a gente colocar isso na música. Aí existem métricas, existem muitas coisas que vão mudar. Eu quero fazer uma música assim, mas eu não consigo encaixar isso aqui, porque senão fica feio. Aí, senão eu só toco um violão, dedilho um violão e recito o que ele me mandou, né? Então tem toda essa questão, tem que começar a pensar. E tem um lance que o André deve saber bem disso aí, tu começa a te exigir cada vez mais. Aí tu começa ele tá me mandando isso aqui, eu vou agora fazer. Acabo de dizer que musicar poemas, para mim, ainda é uma dificuldade, assim. Até pelo respeito que eu tenho pelo autor ali e tal, eu penso, cara, vamos ver o caminho disso aqui, né? E claro que existem muitas coisas muito bem feitas aí, né? Espalhadas por aí e tal. Mas eu acho um desafio interessante. Fiz poucas vezes, eu tenho 2 ou 3 músicas, eu acho assim, incluindo a dele. Agora um conto que vão me enviar, que eu já li um pouco do conto também, daqui a próxima. E eu trabalhei também, olha que engraçado, eu trabalhei durante um tempo fazendo música para as pessoas, olha que bonito. Era um projeto que era o seguinte, as pessoas mandavam um briefing para mim e tal, e mais um parceiro meu, Rafael, que é o baterista da Tequila Baby. Então a gente pegava, a pessoa tal me mandava aquilo ali, e aí eu começava a tentar entender. O meu pai usa uma camiseta verde, ele faz isso, ele faz aquilo, eu gostaria que tu incluísse isso aqui na música. Aí me manda uma parte da letra lá e tal. Aí tu pegava toda essa mistura e tentava fazer. Isso também era um desafio. Não vem ao encontro do que tu tá falando, mas é só fazendo um adendo, assim, porque era mais uma questão também de desafio, assim. Adorei isso. É que tem aquele filme Ela, que ele escreve cartas de amor para as pessoas. Isso, exatamente. Era a Fantástica Fábrica da Música. A volta e meia, tem um monte dessas músicas aí, gente espalhadas, assim. O mais legal foi uma vez que a gente fez um tango, um senhorzinho acho que ele estava fazendo 90 anos, era o avô de uma menina. Daí ela pegou, queria que fizesse assim e tal, mas meu avô gosta de tango. Daí cara, não é brinquedo essas coisas. Eu fui lá e comecei a estudar as harmônicas, as coisas todas, né? Eu fiz o tango, daí tem um vídeo dele, aí o senhor chorando, tá? Isso é legal. Então, isso também era um processo criativo muito legal, assim. Repito, sei que não vem ao encontro do que tu falou, mas fiz toda essa... Porque eu também sou que nem o André, eu falo pra caramba. O melhor entrevistado é aquele que fala mais. Não me deixa falando sozinho. Mas enfim, vai lá, André. Então, o Thiago falou sobre o processo da composição dele. Ele tem um processo que, para mim, ainda é uma coisa que eu busco alcançar, que é compor ali tudo junto ali, né? É um jeito que ainda tô tentando alcançar. Não consigo fazer isso. Para mim, eu acho uma evolução isso. Mas porque para mim, da outra forma, ainda fica mais fácil, que é pegar a poesia e musicando ela, assim, encaixá-la dentro da métrica da canção. Então eu consigo facilmente musicar uma poesia, porque eu já vejo, porque literalmente, sei lá, às vezes a poesia já vem mais ou menos com a prosódia já mesmo marcada ali para
acentuar ela de uma forma fica mais simples dentro da melodia, assim, né? Mas só poesia Então, aí. Não Oi? outros gêneros. Mas aí só poesia, não outros gêneros literários. Depende da formatação do conto. Por exemplo, se tu pegar os contos do Edgar Allan Poe, para mim são poesia, sabe? Sei lá, o Bhagavad Gita, que é um conto indiano, para mim é poesia, assim, sabe? Tem formatações assim que favorecem muito a canção, sabe? Independente assim, para mim é fácil fazer isso. Assim. Para mim acho que é o parto maior, a coisa mais difícil assim, é a escolha das palavras que não são repetidas, soar. Eu sei que é impossível ser novo, inédito, mas eu acho que a formatação das palavras, elas serem populares, não ser difícil de ir ao encontro do que as pessoas querem ouvir, sabe? Sei lá, acho que tem muita gente boa muita gente boa mesmo, claro, enfim. Mas, tipo, sei lá, a Rita Lee, cara, que é fantástica a forma de palavra, assim, sabe? Que é de altamente, sei lá, como vai você, assim como eu, uma pessoa comum, filha de Deus, nessa canoa furada, remando contra a maré. Essas palavras são ótimas, são ótimas. Eu nem cantei a melodia, sabe, mas assim, elas são palavras super que rimam e que dizem uma coisa muito profunda, sabe? E ao mesmo tempo é popular. Qualquer pessoa pode se identificar com isso. Isso para mim é a riqueza, assim, sabe? E eu consigo enxergar de onde ela tirou essas palavras, sabe? Que nem, sei lá, Humberto Jéssica, vou citar ele de novo aqui. Mas sabe, a música Infinita Raio, que ele fala que a dúvida é o preço da pureza e é inútil ter certeza. Isso é Victor Hugo, certo? É totalmente literário. Então, mas ao mesmo tempo, é muito profunda essa frase, que a dúvida é o preço da pureza e é inútil ter certeza. Cara, isso aí, nossa, a gente poderia ficar uma semana falando sobre isso. E eu acho isso o salto, assim, o gênio assim, da coisa é mesclar isso na melodia, sabe? Ele achou bem a melodia para essa frase ficar com sentido e tal. E eu tento sempre ir por esse caminho e me soa um pouco mais fácil esse caminho. Né? Não acho que eu seja esperto o suficiente. Eu acho que eu não tenho um lance de feeling também ali que cada um tem o seu. Então eu sempre fiquei testando, sabe? Eu pego as poesias, Leminski, tem muita coisa que é fácil de você cantar. O Caetano tem muita coisa, assim, sabe? Tem aquela música do Caetano, que é do Torquato Neto, que é a frase do Torquato, que quando o Torquato morreu, ele fez a música Cajuína, que a primeira frase da música, para mim, já é emblemática, que ele fala: existirmos, a que será que se destina? Né? E na melodia fica: existirmos, a que será que se destina? É tão lindo e é tão profundo, cara. Que existir, para que serve existir? Para que a gente está aqui? Qual é a parada, sabe? Então, essa junção, essa coisa da canção e da literatura, quando está conectada e a gente vai observando essas coisas da escrita, a gente vê o quanto essas coisas se complementam, sabe? O quanto essas coisas fazem com que a gente alcance um público e faz com que a pessoa que só ouve música descubra que aquele, sabe, ou que tem alguma rejeição por literatura, ou acha às vezes que não é para ela aquilo, sabe? Ela acha que é um ambiente muito intelectual e que ela não é convidada para aquele evento. Quando ela percebe que o seu artista ali, musical, ele está fazendo alguma coisa que vem da literatura e ela percebe, nossa, eu entendo isso, está acessível para mim, eu posso consumir talvez esse autor aí, sabe? E André? Oi. Só fazendo um adendo que tu tá falando aí, é tão legal quando um artista popular consegue pegar alguém que de repente não chegaria, né, em uma camada mais popular. Por exemplo, eu me lembrei agora do Frejá quando ele musicou o Victor Hugo, né? Acho que é Amor para Recomeçar, o nome da música, Desejo que você tenha, quem amar, né? E aí ele musicou e aquilo, cara, tocava na rádio 700 vezes por dia e de repente jamais alguém né, que teria um acesso ao Victor Hugo iria imaginar aquilo ali, pô, essa música é do Frejá, mas não era, né? Isso é legal quando um artista popular consegue transmitir isso, né?
Meninos, eu vou encerrar com uma pergunta que é a pergunta número 1 em todos os eventos da escrita criativa, então vou fazer essa vez aqui. Alguém termina de falar numa palestra e se levanta várias mãozinhas, sempre com a mesma pergunta. Oi, eu, estudante de escrita criativa, posso trabalhar com isso? Posso viver disso? Me contrata? Sabe? As pessoas, nós, como é um curso novo, é um curso que a gente ainda está descobrindo o nosso lugar nos mercados, a gente sempre tem qualquer profissional ali nos dando uma palestra, a gente pergunta, e aí, como é que eu entro nisso? Como é que eu posso fazer isso que você faz? Vou deixar pro André começar. Cara, então, pois eu vivo disso, tá? Eu vivo disso. Claro que eu uso a minha escrita criativa para canções. E como eu falei, eu tenho 2 livros e esses 2 livros são premiados, cara. Eu lancei um livro em 2013 e um em 2014. Meus poemas andam nos ônibus de Porto Alegre. Sinceramente, eu não imaginei que dava, né? Tipo, e acho que ninguém imagina exatamente. Mas uma coisa que para mim funciona muito é, tipo, não começar fazendo uma coisa já pensando na grana, sabe? Pensando nisso, sabe? Porque é mais, as pessoas reconhecem, as pessoas veem quando é verdade ou não, sabe? Quando tu tá usando uma fórmula para poder ganhar dinheiro, saca? Se tu pegar todos os autores, assim, tipo, que a gente conhece hoje, muitas vezes são reconhecidos, a maioria, né? Pintores, cara, uma galera que é reconhecida pós-morte, assim, sabe? Principalmente está fazendo uma coisa muito nova, muito diferente, muito, né? Mesclando muitas referências assim que as pessoas não estão acostumadas. Tu vai pegar um Saramago, um cara sem vírgula, assim, sabe? Que é uma coisa que é incrível, assim, leva um tempo para ser aceito, sabe? E ao mesmo tempo, mas é feito com a vontade, ele tá trazendo uma coisa nova, sabe? A Dorina Barbosa, assim, cara, que eu sempre estou usando exemplos assim de pessoas que trazem o seu cotidiano para a canção e ali no momento é rejeitado, sabe? E depois vira uma grande referência, assim, porque historicamente está contando também como é que aquele povo se comunica, como é que as pessoas falam. Então, eu acho que tem que fazer a coisa de verdade. Eu não tenho certeza se isso dá certo, mas é o que eu faço e vale para mim. E eu vivo disso. E faz a coisa de verdade. Daqui a um pouco as pessoas que vão consumir isso vão se conectar de alguma forma e a coisa vai dar certo, sabe? Se tu fizer e começar isso, tentando copiar alguém no sentido de que vou fazer isso porque isso dá certo, se não for a tua verdade, não vai rolar. Acho que é isso. Thiago? Como disse o André, eu acredito, em primeiro lugar, que a gente, como qualquer coisa, como qualquer profissão, tem que encarar isso como uma coisa séria. Apesar do velho papo aquele, o que tu faz? Eu toco. Tá, mas o que tu faz? Eu toco, mas o que tu faz? Tipo, tem o velho papo, né, do músico, da relação com o vagabundo, né? Aquela história toda e tal. Mas, assim, tem que encarar tudo isso como se fosse, então, uma coisa séria, né? Não como se fosse mais quando tu quer definir, não, eu quero que o meu caminho seja esse. Então, tu tem que encarar tudo isso como uma coisa séria, né? Como um trabalho, como um trabalho que as pessoas vão lá e, sei lá, alguns vão trabalham no banco, outras pessoas trabalham num bar, num restaurante. Tu trabalha com música, faz música. Então, isso é muito, muito importante, que a pessoa seja profissional no que ela está fazendo. Eu acho que tem como viver, sim. Meu caso ainda não é como o do André, eu não vivo. Eu tenho já, apesar dos Horácios ter 18 anos, em alguns, o que já acontece, que é muito legal, a gente já consegue pagar os nossos discos com shows e, enfim, alguma coisa, pelo menos um cachorro quente, já rola, assim. Mas, não, alguma coisa já se faz também, né? Com 18 anos, né? Alguma coisa tem que acontecer. Mas, de qualquer maneira, a gente já consegue ter um outro caminho que muitas bandas de hoje em dia não conseguem, infelizmente, né? Mas a gente já por ter construído isso, já tá tanto tempo. Mas, principalmente, assim, eu diria, não tem dúvidas do que eu tô falando. A gente precisa mostrar para as pessoas, para os contratantes, para quem gosta ali, que tu pensa na música, por mais que ela seja uma coisa do coração, por mais que seja uma coisa sentimental, por mais que tenha todo esse viés, assim, da criação, mas tu precisa mostrar e demonstrar profissionalismo. As pessoas precisam confiar em ti, no teu produto, assim. Mas não como venda, sabe? É uma linha muito tênue. Então, tu tem que cuidar para não ser o vendedor de canções
mas também tem que cuidar para não ser o amador, né? Então tem essa linha tênue, assim, se divide. Mas dá, tem como, sim, tem, com certeza. É isso aí, meninos. Muito obrigada. Falem para nossos ouvintes como eles podem encontrar vocês no Instagram, nas redes sociais, as bandas, para darem uma olhada. Beleza. Os Horácios com H, em Instagram, Facebook, Twitter. A gente tá lá, né? YouTube, canal do YouTube também, Horácios Oficial. Só botar Horácios aí com H, que vai achar todas as coisas. Os 4 discos da banda. Então, o primeiro não tá, porque o primeiro é muito ruim. Foi o disco que eu falei. Então, ser sincero acima de tudo, né? Então, as 4 estão lá e o 6º vai entrar lá também. É isso aí. Litera, @literaoficial, bota o Litera Oficial no Instagram, procura Litera com acento, no Google vai achar a gente em todas as plataformas. Valeu pelo espaço, muito legal o bate-papo, ia rolar a tarde inteira. Obrigada, meninos. Trimassa. Valeu o convite aí. Voltem sempre. Tá, um abraço pro pessoal do curso aí. Valeu, obrigado. Mais uma edição do ContraCast. Fiquem ligados que na próxima semana tem mais. Um abraço. Contra capa.